O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O texto que eu vou utilizar para esta reflexão é o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, a passagem dos discípulos de Emaús. Pois este Evangelho retrata uma das aparições do Senhor. Jesus estava caminhando com eles, no meio deles, porém eles não reconheciam. Por isso vamos refletir o texto. Os discípulos deixam os 11 apóstolos, pois Jesus escolheu 12 apóstolos, porém Judas cometeu suicídio. E Jesus também tinha discípulos que o seguiam. E 2 deles deixam os 11 que estão em Jerusalém e vão para Emaús. São Lucas, como médico, nos diz que eles estão com o rosto sombrio, estão tristes, porque Jesus passou 3 anos pregando, exorcizando, curando. Disse que morreria pregoado numa cruz e no 3º dia ressuscitaria. E é interessante nós observarmos que os discípulos não acreditaram na ressurreição do Mestre, pois os discípulos de Emaús retratam essa realidade. E Jesus começa a caminhar com eles. Geralmente, quando as pessoas estão meio depressivas, elas se afastam do grupo, se afastam da comunidade. Foi isso que fez os 2 discípulos de Emaús. 2 carentes, 2 frustrados, decepcionados, pois eles esperavam que Jesus fosse libertar Israel do poderio romano. No entanto, Jesus veio libertar a humanidade daquilo que causa o poder opressor romano, que é o pecado. Enquanto eles caminhavam, Jesus lhes aparece e faz a seguinte pergunta: o que ides conversando pelo caminho? Pelo caminho não só geográfico, mas pelo caminho da tua vida. E essa pergunta Jesus faz para nós. Qual é o conteúdo da nossa conversa? Qual é o conteúdo daquilo que nós partilhamos com as pessoas? Será só frustração? E Jesus quer saber. Claro que Jesus, como é onisciente, sabia e sabe tudo o que nós pensamos, o que nós conversamos. Porém, como bom médico das almas, Ele quer que nós relatemos as nossas incertezas, as nossas tristezas, nossos êxitos, como também os nossos fracassos. E Jesus é repreendido severamente por um deles, que diz: tu és o único forasteiro que não sabes o que aconteceu durante esses dias. E Jesus diz: mas o que aconteceu? Jesus dá uma de desentendido. E eles vão falar que Jesus pregava, ensinava, e tudo aquilo que ele pregava era corroborado e confirmado pelas suas obras. E ele disse que ressuscitaria, mas as mulheres foram lá no sepulcro, o grupo de Maria Madalena, e ninguém viu nada. Depois foram os outros discípulos, perceberam que o sepulcro estava vazio, mas nada da presença de Jesus. E é neste momento que Jesus intervém e lhes faz uma séria advertência. Como vocês são insensatos e duros de coração, vocês não sabiam que o Messias teria que sofrer, ser entregue às autoridades e no 3º dia ressuscitar? E Jesus começou a explicar-lhes as Escrituras, a começar de Moisés até os profetas. Ou seja, Jesus falou de si no Antigo Testamento, pois Jesus está escondido no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento. E naquele momento, o coração deles começou a arder. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?
Na verdade, Jesus está fazendo uma homilia para eles. E o objetivo justamente da mesa da palavra é aquecer o nosso coração. E uma das formas mais interessantes de Jesus estar no nosso meio é através da escuta da sua palavra, como diz o Salmo, pois a palavra de Deus é luz para os nossos passos. Porém, Jesus ainda não está completamente no meio dos discípulos, dentro dos discípulos. A sua palavra é eficaz, porém falta algo essencial. Então Jesus disfarça que vai embora e os discípulos dizem: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e o dia declina. Fica no nosso meio. E Jesus entrou e sentou com eles. Jesus entrou para ficar com eles. Ficar como? Através do pão. Depois deles terem ouvido a pregação de Jesus, agora vão partilhar da mesa do pão. E Jesus toma o pão, abençoa-o, dá graças e distribui entre eles. E a partir daquele momento, os olhos dos discípulos como que se abriram, não os olhos físicos, mas os olhos espirituais, porque a palavra somente não é capaz de curar a nossa cegueira, é preciso o pão. E quando eles reconhecem que aquele é Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz, o crucificado, é o ressuscitado, quando eles percebem que Jesus está no meio deles, Jesus desaparece. Por quê? Porque ficou no pão. Então não precisaria Jesus ficar mais ali com eles, porque Jesus já estava dentro deles, depois que eles comungaram. E a partir daquele momento, eles se levantaram e voltaram para onde estavam os 11, ou seja, em Jerusalém, e disseram: verdadeiramente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Aleluia, aleluia. Então, houve uma conversão. No início, eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús, que é o lugar do desespero, da incerteza e da desesperança. E depois que nosso Senhor atravessou a vida deles, ficou com eles por meio da palavra e, sobretudo, através do pão, há uma verdadeira reviravolta na vida deles, ou seja, uma conversão. Eles voltaram para onde estavam os 11, ou seja, a comunidade, e testemunharam o Senhor, a ressurreição do Senhor. Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus ressuscitou verdadeiramente. Nós somos convidados, através da nossa vida, através do nosso testemunho e também dos nossos lábios, a demonstrar que realmente nosso Senhor está no nosso coração. Ele está ressuscitando a nossa vida, ressuscitando os nossos afetos, ressuscitando a nossa própria história, está ressuscitando aquilo que estava morto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.